Boa noite para quem está chegando aí. Zé, Tucano Roxo. Boa noite, Zé. Quem mais? Minha mãe entrou. Vamos esperar um pouquinho. Estamos uns minutos aí. Uns minutinhos para começar, esperar nosso convidado chegar. Oi, Rô, tudo bem? Oi, Gabi. Eu continuo na minha busca incessante de um cenário legal. Acho que aqui tá bom. Não tá dando reflexo no quadro, né? Gabi, sei que tá. Pelo menos eu não tô vendo aqui, aparentemente não tá dando reflexo. Leonor, boa noite. Só tá faltando o nosso convidado chegar. Boa, obrigado. Marcel, lá de Dublin. Boa noite, meu amigo. Ah, lá. Não tá em Dublin, onde você tá? Ah, lá, nosso convidado chegou. Vamos começar. Boa noite, meu amigo Cícero. Oi, meu amigo, eu tô muito grande na tela, peraí. Meu Deus. Agora tá melhor. E aí, satisfação em tê-lo comigo? Igual. Nós temos nos falado bastante nos últimos tempos e eu tenho ficado muito feliz com isso. Como você está hoje? A nossa live de desafios hoje, hein? Você me desafiou a seguir sem roteiro, nunca fiz, e eu desafiei você a me fazer aprender a ler. Só que é o seguinte, tem que fazer um comentário pertinente antes de tudo, Sim. Porque a minha mãe deixou claro que ela me estimulou muito a ler, tá? Então, o cabeção fui eu de não aproveitar. E ela pediu para eu falar isso para vocês. Hein? Claro. A sua mãe é peça fundamental no meu processo educativo. Não é? Eu lembro de ser uma pessoa melhor por várias conversas que sua mãe teve comigo. Ah, que bom. Eu, como filho, fico lisonjeado em ouvir. Eu tenho certeza que ela também está ouvindo, ela também ficou lisonjeada. E eu já pude dizer isso a ela. Ah, Regina, boa noite, Regina. Oi, Rê. Eu pude dizer isso a ela, foi muito bom. Legal, que legal. Eu tô com inveja do seu cenário. Então, eu estou em busca do cenário perfeito. Na verdade, até caiu um pouco a câmera. Olha o meu aqui, que horrível. Aqui, ó. Tudo branco. Tá ótimo. Eu não tenho uma parede branca em casa, você acredita? Verdade. A gente tem várias paredes brancas aqui. Meus cenários passaram por portas de guarda-roupa, janelas e agora essa paredinha que eu achei bonitinha. Esse é excelente. Excelente seu cenário. Eu gostei. Eu acho que eu vou começar a fazer aqui. Legal. Tem vários corações subindo aqui, ó. O pessoal tá gostando. Pois é, estamos sendo bem visualizados. Cadê nosso apoio, nosso suporte? Está aqui, Renatinha está aqui. Nada, fale um oi. Ela é tipo Lombardi, sabe? Olá, boa noite. A gente A Renata vai ser a nossa... Hoje nós vamos mudar várias coisas da nossa dinâmica. Eu não tenho roteiro, eu não vou ter resumo de comentários depois e nem de perguntas. Seremos orientados pela Renata ao vivo, com interações ao vivo.
Ah, que ótimo. A Vivi tá ali, ó, sua mãe também entrou. Eu vou É, falando, eu tô vendo as pessoas aqui, eu vou falando. legal. Ó, Vai vamos ser lá. muito divertido. A Regina entrou já É, também. fala um pouquinho do livro que você trouxe para gente colocar na nossa dinâmica aí. Depois eu vou falar como que nós Tá. vamos direcioná-lo. Este aqui é o Eduardo Carvalho Oliveira, lançado em... Vou mostrar de novo, com calma. Lançado em 2007. E a gente vai colocar ele aqui hoje na dinâmica para as pessoas. A gente tem presenteado os amigos queridos, as lives com ele. Legal. Ó, para a gente direcionar a quem realmente está prestando atenção no nosso conteúdo, vamos fazer o seguinte. Eu participei de uma live sua faz o quê? Umas 2 semanas, e que você contou a história de que você conheceu o Ziraldo, né? Pessoalmente. Sim, pessoalmente. Então, assim, ó, para a gente desenvolver esse intuito de pesquisa no pessoal, é o seguinte, a primeira pessoa no Instagram da Renata que responder o nome dos pais do menino maluquinho, a partir de agora vai ser o ganhador do seu livro. O Instagram dela que você fala, eu pergunto ao escritor. Não, o dela. Não, desculpa, perdão. Aqui é o que ela está acompanhando, perdão. Sim, Então, assim, pergunta ao escritor. eu não estou vendo os comentários, então é o que vocês receberem primeiro aí. Joia, joia. O que recebeu primeiro aqui na pergunta do escritor. Falar o nome do pai e da mãe, não só um do outro, né? Do Pai menino e da maluquinho. mãe do menino maluquinho. Já Isso. falaram? Não, com você assim mesmo. A Regina falou que comigo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Aê, Regina! Quem sabe tenta fazer ao vivo, né? A Renata morre de desespero. Ela falou que tem que roteirizar tudo, tem que preparar tudo. Ela morre de desespero. Eu mato ela do coração. Vamos lá. Cícero, meu querido, vamos agora falar um pouco do projeto Livro Presente, que é uma novidade para mim também. Estou curiosíssimo para entender qual é esse projeto e depois a gente entra no nosso assunto que a gente veio aqui para conversar. Tá bom. O Livro Presente é uma ideia, inclusive agora a gente acabou de fechar o domínio há 10 minutos atrás, e o domínio é livropresente.arte.br, com o intuito de não ser um comércio em si. O Livro Presente é uma ideia minha e da minha esposa, de conseguir manter a nossa estrutura familiar, nossos rendimentos, com as coisas em literatura que eu produzo, com os produtos de literatura que eu produzo e com as coisas em feltro que ela produz. Então, porque a gente percebeu que as pessoas gostam, não sei se por sorte, por influência divina, ou por uma questão mesmo de empatia, as pessoas gostam do que eu escrevo. E a gente entendeu que dava para sustentar essa relação, continuar escrevendo coisas para quem gosta e as pessoas deixarem o projeto de pé financeiramente. Essa conta fecha. Então, o Livro Presente basicamente é isso, é uma loja virtual que só vende títulos Cícero, por enquanto, para a gente manter que eu continue com o meu trabalho de escrever e as pessoas possam ter acesso àquilo que eu escrevo. Sem pretensões de fama, sem pretensões de... sabendo exatamente do meu lugar, que eu não sou um escritor famoso, e o nosso projeto não precisa disso. Eu não preciso ser famoso nacionalmente, nem no estado. Na verdade, é um grupo pequeno de pessoas que sustenta o escritor escrevendo, e os escritores mantêm títulos, renova sempre os títulos para esse público que quer consumir. A ideia é simplesmente essa. Mas se você ficar famoso, você não vai achar ruim, vai? Eu não ficaria. Mas eu acho que não tem capacidade de administrar. Não pelos brios, assim, eu não sou um empreendedor, eu não toco negócios. Então, se a coisa cresce, gera uma série de outras habilidades que eu, Cícero, não tenho. E não me importa em passar isso adiante. Falar, não, dá aqui que eu toco o teu projeto. Me dá aqui que se você está tendo rendimento, se é bom, dá aqui que eu estou preparado para isso futuramente. Para que alguém fale, olha, eu adianto, eu toco isso adiante. Porque eu realmente não tenho o cacuete do empreendedor, do empresário. E eu sou muito tranquilo em relação a isso. Muito sincero com isso. Legal. Eu acho que assim, essa característica de empreendedorismo não é inerente a todos, né? Mas eu acho que baseado na sua competência, o sucesso das suas produções, o sucesso da sua empresa pode acabar acontecendo indiretamente. E ok, se você não tem condição de organizar isso, de repente você direciona para alguém que tenha. Não podemos limitar também as possibilidades. E eu, como seu amigo e seu seguidor, eu torço para que você tenha muito sucesso, sim. Sim, mas Cícero, vamos lá. Todo mundo é empreendedor, é muito bom.
Sim. Isso é muito bom, porque nem todo mundo sabe disso. As pessoas acham que todo mundo é, né? É Não. muito bom. Não é, não é. É muito legal. Não, eu digo que assim, eu costumo, assim, eu até de certa forma tento ser, mas tenho muitas fragilidades, e aí que faz sentido algumas, né, se juntar às pessoas, talvez, Claro. baseado nisso que eu estou falando para você. De repente, o Cícero cultural é um cara sensacional, mas não é um empreendedor, mas de repente, por que não se juntar alguém que seja e futuramente desenvolver isso, né? Você é o produtor do conteúdo e a pessoa é a que faz a máquina rodar. Mas, enfim, não viemos falar sobre empreendedorismo hoje. Podemos deixar para outro dia. Claramente, claramente. Cícero, meu camarada, em cima do tema que a gente falou, né? Introduzir ou estimular o hábito de leitura. O que eu falo de mim? Eu sou meio geração Nutella nesse aspecto, porque apesar de muito estimulado, eu acabei me acomodando também em relação a isso. Apesar do exímio fã de leitura dizer que obras são muito mais bem tratadas em livros do que em filmes, mas eu ainda sou o consumidor do filme, né? O que você pode me dizer em relação a isso, Ed? Me desculpe te chamar de Ed por alguns momentos, porque você sempre vai ser o Ed para mim. Eu gosto. Mas o que você pode me dizer, Ed, em relação a mudar esse paradigma, entendeu? De repente, querer um resultado de um final de uma história em 2 horas, que é o que o filme te entrega, e talvez isso demorar para chegar em 7, 15 dias, né? O que você considera em relação a isso, cara? Eu acho que, assim, como a gente está muito mais acostumado com a imagem em movimento, a novela, sobretudo brasileiro, né, com a novela, o filme, a gente não foi preparado para a graça, para o charme dessa outra mídia que é o livro. E muitos livros também têm culpa nisso, porque se preparam para aparecerem como se fossem uma novela, como se fosse, e não é. O roteiro é uma coisa, um livro é outra. Mesmo o roteiro, o Código da Vinci tem os dois, né? Você pode ler o livro e você pode ler o roteiro, e aí fica evidente a diferença entre um e outro. Há um charme, há uma graça no livro. O livro, quando é escrito para livro, ele tem um ritmo próprio, ele tem uma pegada própria. Então, cada um tem que respeitar a sua mídia. Acho que quem escreve para livro tem que saber que está escrito para livro. Eu já escrevi para televisão, por exemplo. É uma outra pegada, é outro jeito. Isso por parte de quem escreve. Por parte de quem lê, eu falei agora há pouco, na outra entrevista com o Alex Arrebola, que é importante que a pessoa tenha a possibilidade de não achar um pecado, largar um livro que não gostou. Esse é um grande caminho para que a pessoa tenha o hábito de ler. Ela poder tranquilamente deixar um livro que ela não está gostando. Não se punir a ler aquele livro até o final. Porque tem livros que agradam o Bruno e não agradam o Ed. Tem livro que agrada o Ed e não agrada o Bruno. Então, a pessoa às vezes se amarra a um livro. Nossa, eu comecei, agora não vou perder meu tempo, porque eu já... Não precisa. Não precisa terminar filme ruim, não precisa terminar série ruim, não precisa terminar livro ruim. Então, assim, e é ruim para você. Você não gostou. Fala, não gostei daqui. Tá ótimo. O outro, mas esse livro é maravilhoso, Bruno. É como a história do tem que ler. Você não pode morrer sem ler. Não, pode sim. Pode não ler um monte de coisa. Ah, você não pode morrer sem conhecer tal país. Pode. Você não gosta, não vai. Então, eu acho que tem que ter essa possibilidade de largar um livro ruim. E quando você achar um estilo de livro que você gosta, por exemplo, que tem um mistério na próxima página, esse que você se agrada, vai por aí. Eu gosto de um que o cara floreia muito bem as palavras, que ele descreve os cenários de maneiras mais fulgurosas. Vai nesse aí. Então, eu acho que é importante a pessoa ver o que ela gostou mais, tentar todos os estilos de livro e caminhar por ele. Eu acho que esse é um grande caminho. Cícero, eu acho que assim, corrija-me se estiver errado, faz muito tempo que eu saí da escola, então eu não sei se isso ainda funciona dessa forma, mas eu posso estar cometendo um sacrilégio falando isso, mas eu lembro ainda das leituras, né, obrigatórias para vestibular, esse tipo de coisa, títulos antigos, que têm, óbvio, um grande valor, mas você acha que talvez isso na escola, essa literatura sendo feita um pouco de forma mais gradual, onde você coloque títulos mais modernos e para que esse aluno tenha, assim, a paixão em ler, a paixão em manusear um livro, e aí chegar, de repente, no Casmurro, enfim, eu nem lembro mais os títulos que eu li na época, mas que, sim, são difíceis, são leituras que requerem concentração, muitas das vezes você tem que voltar
Eu, no meu caso, perdi a concentração, não conseguia. A hora que eu ia ver, eu li 10 páginas, não sabia nem o que estava falando. Aí tinha que voltar para trás, porque eu tinha perdido. Você acha que, assim, ok, não, você é um escritor, não é um pedagogo, um educador. Mas eu talvez sou isso não faça. Oi? Eu sou pedagogo. Bom, então perfeito. Você pode falar dos dois lados. Não sabia, de verdade, meu amigo, eu não sabia que você era pedagogo. Você acha que talvez isso seja algo a relevar ou tem as negativas em relação a isso? Eu acho que faz todo sentido o que você está falando. Porque, assim, se a escola me fala que ler é bom e ler o Machado de Assis, por exemplo, é bom, isso não vai me convencer. Porque é antigo, porque é um livro velho. Agora, se eu tenho um professor dentro da escola que me conta histórias fabulosas e depois me diz onde essas histórias estão, e vou te dar um exemplo prático, na música do Amor, I Love You, da Marisa Monte, o Arnaldo Antunes recita um pedaço do Primo Basílio dentro da música. E as pessoas acham maravilhoso aquilo que ele recitou. Falam, meu Deus, que poesia do Arnaldo Antunes, eu quero aquilo para a minha vida. Aquilo é o Primo Basílio. Que é um livro fabuloso. Só que a pessoa pode chegar ao livro por essa atitude, por exemplo, do Arnaldo Antunes, de recitar dentro de uma música popular. E aí a pessoa se encanta com aquela leitura, aquela imagem que o Essa de Queiroz criou, que é maravilhoso, aquela imagem linda que ele cria naquele poema, e você fala, nossa, isso era o Primo Basílio? Se tivesse me falado isso, eu tinha lido. Mas ninguém te conta dessa forma. Porque só te falam que é legal, leia lá, que aquilo é bom. Não necessariamente. Eu tinha um professor, ainda quando eu fiz cursinho, e isso foi em 1999, o professor era um professor de literatura e ele chegava delirando que aconteceu tal coisa, ele chegava maluco, ele gritava, ele é professor de cursinho, né? Mas era maravilhoso o jeito que ele falava do que aconteceu, e ele se emocionava com aquilo. Aquela história, né, de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se nós tivéssemos professores que dessem um exemplo de como consumir literatura é importante, e eu vou citar outro exemplo, ontem o Eduardo Bueno, do Buenas Ideias, que eu gosto muito, fez um vídeo sobre o governo de Deodoro, o primeiro governo, o primeiro presidente. Se alguém te falasse que te ensinar isso na escola, é chatíssimo. Se você olhar o Eduardo Bueno contando, é maravilhoso. Parece fofoca. Parece que ele está fazendo fofoca de alguém que mora do lado, pela paixão que ele tem fazendo aquilo. Então, eu acho que a paixão, nesse caso, é muito importante. Dizer para a pessoa ler o Dom Casmurro, ou ler o Primo Basílio, ou ler Manuelzão e Miguelin, dizer para a pessoa ler isso, ou forçar a criança, ou adolescente, criança a ler isso, não vai levar a nada. Forçar. Forçar porque eu citei Dom Casmurro e depois de adulto, vou colocar assim, Dom Casmurro é maravilhoso. A história é sensacional, né? Só que eu acho que é muito para um adolescente de 16 anos, cara. Entender todas as particularidades, as nuances, né, de Dom Casmurro é chato, é entediante, de certa forma. A não ser para crianças mais evoluídas, que não fui eu. Mas eu acho que não é nem evoluído. Eu acho assim, se a pessoa já tinha o hábito, se ela já se dava com a mídia, que a pessoa esquece que o livro também é uma mídia. Então, se ela já tinha o hábito com esta mídia e sabe como é que ela funciona, essa mídia tem toda uma regra dentro dela, que é diferente de assistir série, é diferente de ver novela, é diferente de ver um filme. Então, essa mídia tem toda uma liturgia para ser feita para que você consuma essa mídia livro. Se ela tem isso, se ela leu, por exemplo, tem um livro que é pesadíssimo, que é o do Irving Yalom, que é o Sapiens, não sei se você já leu, é um livro maravilhoso, eu gosto muito, talvez as pessoas não gostem, então eu nunca indico que a pessoa vai gostar, mas é um livro, vendeu bilhões, né, milhões de livros, bilhões não, mas milhões de livros, e é um assunto pesadíssimo que ele conta, mas ele fala de um jeito tão fácil, tão leve, que você fala, poxa, isso aqui eu quero ler todo dia. E ele tem isso, como O Poder do Hábito, como Rápido e Devagar, do Kahneman. Então, tem vários livros muito bons com assuntos pesadíssimos, mas a pessoa sabe escrever de uma maneira mais leve, que não era o intuito do Machado. O intuito dele era fazer uma literatura que você visse que ele dominava a letra, a língua. A ferramenta do escritor é dominar a língua. E o Machado fazia isso. Então, eu domino a língua. Com a mídia, se ela tem esse hábito, ela acaba consumindo isso de uma outra forma, que não é simples e não é tão prazeroso no começo. A série é muito melhor, o filme é muito melhor, mais rápido, menos trabalhoso, já me entrega, tal.
E talvez seja isso que afaste a pessoa, ou aproxime a pessoa do livro, porque ela não quer a imagem pronta, ela quer criar. Então, quem gosta, quem quer trabalhar mais essa coisa de criar o cenário, pensar no personagem na sua cabeça, tem isso. Tem a mídia que faz isso, que é o livro. Então, respeitar a liturgia de cada mídia, eu acho isso importante. Ed, A Renata quer falar. até hoje, por exemplo... Vamos Renata lá. vai falar. Oi? Da Grela Ricardo. Da Grela. Amigos queridos. Da Grela Ricardo, o Ricardo da Grela, irmão da Fer, falou que são amigos queridos, que mais? A Regina Papai não gosta do filme Fabuloso. A Regina não gosta do Fabuloso Amélie Poulain. Você já assistiu o Fabuloso Time de Amélie Poulain? Ela fala sempre pra mim que ela não gosta. Eu adoro o filme dela, assistir, ela odiou. E eu sou um excelente educador. Muito obrigado, Regina. Regina é ótima. Me perdoa pela gafe, eu não sabia, tá? Não significa que você não seja um excelente educador. Eu queria deixar, eu acho que é um assunto pertinente e eu queria deixar, me convidar a te propor a responder para que as pessoas façam perguntas relacionadas a pontos de vista de leitura ou Claro. comentários como o da Regina, de sugestões de leitura. Naturalmente, você vai fazer algumas sugestões no decorrer da nossa conversa, mas eu queria entrar num outro ponto. Claro. Do ponto vício, do ponto físico, né? Literalmente tátil. A evolução, entre aspas, do livro são os e-books. Só que você tem uma vertente das pessoas que são avessas a essa tecnologia porque gostam do prazer tátil, né? De você, já ouvi até, de sentir o cheiro do papel. Existe uma explicação científica em relação a isso? O livro, é fato que o livro impresso não vai deixar de existir, mas você é leitor de e-book também ou não? Você sabe que não? Eu não me adaptei muito ao e-book. Inclusive, a gente vai ter títulos lançados em e-book, mas eu não gostei muito. Mas o audiolivro me agrada, que é uma outra tendência agora. O audiolivro é muito interessante, sobretudo em livros técnicos. Livros não de literatura eu acho difícil, mas livros técnicos de matéria mesmo, de conteúdo, o audiolivro é fabuloso. Você pode fazer outras coisas e estar ouvindo um livro. Eu gosto disso, né? Eu sempre estou ouvindo alguma coisa enquanto eu estou escrevendo, e sempre tem barulho, e não me incomoda. Então, o audiolivro é muito legal. Eu sei de gente que ouve audiolivro no ônibus, no táxi, no Uber, e lê muitos livros em audiolivro. Assim, o Átila, por exemplo, que é um cara que eu sigo na internet, ele chega a ler 16 livros por mês, sendo que 10 ou 11 deles são audiolivros. Entendi. A dinâmica do audiolivro, basicamente, alguém lendo para você, é isso? Fone de ouvido e você vai ouvindo. É isso. Mas isso daí, e nesse lance de livros um pouco mais, de literatura um pouco, não técnica, mas um pouco mais complexa, de repente que tenha a necessidade de uma interpretação e não simplesmente algo novelinha, né? Algo sessão da tarde, ele não se perde um pouco. De uma pessoa leiga, tá? Eu nunca ouvi um audiolivro, mas você não perde a ponto de falar, eu preciso voltar e eu não sei onde voltar, enfim. Sabe o que acontece? Tem uma dinâmica própria no livro, em todos os livros, que o que você vai ler num livro, talvez eu não veja no livro. Porque o livro muito mais ecoa o que está em você do que te traz informações novas. Na verdade, ele vai e enlaça alguns pensamentos que você já tinha, ele amarra algumas coisas. Então, quando você lê o livro, ele amarra coisas que você só não tinha conseguido organizar, mas você já pensava. Por isso que você pode gostar de um livro ou não, por isso que você pode ver informações do livro que eu não vi, e por isso que você mesmo, como aconteceu comigo, eu li o Capitães da Areia quando eu tinha 15 anos, depois li de novo com 36, e eram 2 livros diferentes. A satisfação era diferente, o prazer era diferente com o livro. Então, o livro tem isso, ele vai muito se encontrar, se encaixar naquilo que já está na sua cabeça. E aí o audiolivro faz isso, acho que quase lá dentro. Então, quando você vê, mesmo sem estar prestando atenção no livro, ele está se encaixando em ideias que você já tinha. É tão maluco isso, e é super, você aprende super, coisas técnicas mesmo. A hora que você vê, você fala, poxa, eu sei isso. Legal, legal. Ed, você, né? Agora independente do escritor, você, Cícero, se você pudesse me dizer um gênero, né? Um estilo, um favorito e um título. Imagina a quantidade de livros que você já leu, mas se você tivesse falar assim, o meu título favorito. Meu livro favorito tem 2. Não vou dizer um só. Quando Nietzsche Chorou, que é muito legal, do Irving Yalom, e o Sapiens, do Yuval Harari, que é muito legal. E para falar um brasileiro, já vou roubar, vou falar mais um, o Capitães da Areia.
Capitães de Areia é um livro fabuloso, fabuloso pela a displicência, a falta de compromisso, pela o retrato da Bahia que é feito. É muito bonito. É um livro muito bonito. Então, roubei citei três. Sapiens, do Yuval Harari, que é um cara que vale a pena até ouvir o Yuval Harari. Tem entrevistas dele no Roda Viva, ele é ótimo. Legal. Que tem em português, o Sapiens tem em português. O Quando Nietzsche Chorou, que é um dos poucos livros que assim, eu parava e falava, gente, como o cara pensou isso? A minha cabeça dava nó com Quando Nietzsche Chorou. E o Capitães da Areia, que eu acho que são livros fenomenais. Legal. Eu vou ser sincero com você aqui acompanhando, tem muita informação que a gente perde, mas depois eu vou assistir a live, como eu faço em todas elas, eu assisto de novo como assistente? Não é assistente, como... Enfim, vocês entenderam. Sim, Mas depois eu quero prestar atenção nesses títulos sugeridos, mas eu vou confessar a você uma coisa. Você sabe o estilo de livro que eu gosto? Literatura, entre aspas, mais simples, mais baratinha. Livros que contam histórias de localidades ou histórias locais, coisas que aconteceram pontuais, porque eu acho que tem uma identificação muito, né, muito próxima da pessoa que está vivendo aí. Então, assim, um exemplo, eu nem lembro o nome do título, mas um livro que eu lembro, Telespectador, obrigado, Gabi. Eu lembro de um título, da história da Ilha de Anchieta, em Ubatuba, que eu não fazia nem ideia que a Ilha de Anchieta tinha se passado com uma rebelião. A história da rebelião é construída por 4 anos. Então, assim, eu acho que apesar de um não leitor ainda, ou um leitor em construção, eu acho que esse é o brilhantismo da literatura, né? Eu posso falar que eu sou fascinado por Machado de Assis em Dom Casmurro, li também, dos poucos títulos que eu li, também acho que é melhor que o filme, o Código da Vinci, mas eu também posso gostar de um escritor local que conta uma história de uma ilha local e de uma forma muito simplista, né? Eu acho que esse também, isso não me faz, ou também a você, ou qualquer um que leia, não faz mais intelectual ou menos intelectual. Tô certo ou tô errado? Não faz ninguém mais ou menos. Tem isso também. Tem gente que é bastante inteligente que não gosta de ler. Eu acho que as pessoas tinham que ter liberdade disso também. Eu não gosto desta mídia. Por exemplo, o audiolivro veio para ajudar muita gente que não gosta de ficar decodificando as letras. E eu acho que tinha que ter essa liberdade da pessoa não gostar de ler. Eu sou um escritor. Travou? Voltou, Bruno? Tinha travado aqui. Voltou, Bruno? Ele está travado aí? Parou aí. Oi, voltamos? Voltou. Voltamos. Opa, voltou aí? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora estou. Tá ótimo. E eu acho que tem que ter essa possibilidade da pessoa não gostar da mídia X. Por exemplo, tem gente que gosta de música techno. É uma música que eu não gosto, assim, eu não vou ficar ouvindo um dia inteiro techno, mas eu não posso dizer que aquilo é ruim. Eu não falo que nada é ruim. O cara fala, é funk. Se você não gosta, não ouve. Tem gente que gosta ou fica feliz. Então, é uma mídia que talvez a pessoa não... Por exemplo, tem pessoas mais radicais que não gostam de disco, de ouvir música no CD, só no vinil, porque ainda vende vinil, né? Todos os artistas fazem uma tiragem. A pessoa que ouvir no vinil, a mídia CD, ela não gosta. Tá ótimo. Então, tá excelente. Não vejo filme em casa, só vejo filme na sala de cinema. Tá tudo bem. Não gosta. Tem gente que não gosta de série, porque não acaba nunca, porque é um filme que não gosta de série. Tá tudo bem. Eu não Então, gosto. não tem problema nenhum. Que se associou a pessoa culta ao leitor. E é claro que a leitura te faz abrir um universo gigantesco. São informações que estão assim. Mas pense, se você entrar no computador e você for lá e procurar um hiperlink, você vai saber um monte de coisa. Se você for clicando em todo hiperlink de cada artigo do Wikipedia, você vai saber um monte de coisa. Claro que com o livro aquilo se aprofunda, mas não há necessidade. E eu sou muito franco em relação a isso. Eu sou um escritor, mas não há necessidade de ler. E a Regina agora citou o Longa Vida, que é um livro bom de ler, eu agradeço, mas o Longa Vida tem isso. Ele não traz informações novas a ninguém. Não é um livro técnico, ele não te traz um conhecimento maior. Ele é um livro para ser prazeroso.
Legal. para a pessoa ler, para gostar de ler. E eu tenho tranquilidade com isso, que é um livro para entretenimento. E a maioria das coisas que eu escrevo são assim. Eu não tenho uma coisa para ensinar no livro. Então tá tranquilo. Não renego. A pessoa fala, não gosto de ler. Desculpa eu falar isso para você. Você não precisa se desculpar comigo. Eu sempre falo para as pessoas, você não gosta de ler, tá tudo bem. E por que se desculpar comigo? Tá tudo tranquilo. Cada qual com o seu gosto. Eu tenho a minha cópia, hein? Só deixar claro que eu vou ler ao longo da vida, porque eu tenho a minha cópia. Eu ainda não li, mas eu tenho para ler. Aliás, um compromisso com você. Um compromisso. Lerei-o e iniciarei hoje, tá? Tem, aliás, um outro livro muito bom, que é o livro da Regina, que eu preciso ler também. Sim. Se você começar a ler hoje, você não vai parar. Vou te falar, você não vai parar. Ótimo. Então é um excelente desafio. A Bíblia realmente é muito interessante. Eu acho que assim, difícil, mas existem versões mais simples de ler. Mas eu acho que assim, existem duas formas de ler a Bíblia. A Bíblia é história e a Bíblia é religião. E você ler a Bíblia como um livro de história, para quem gosta de história como eu, é sensacional. Porque eu tive a grata experiência de estar em um local onde ocorreram fatos bíblicos, né? E parece que você se sente voltando ao tempo, assim, é muito bacana. Eu tenho aprendido bastante lendo. Comecei a ler agora a Bíblia, mas também é bem interessante. Ed, falando um pouco do ponto de vista agora que a gente citou também como um assunto a ser tratado, que é como estimular o hábito de leitura em crianças, tá? Eu tenho uma filha ainda não alfabetizada, de 4 anos e meio, que todo mundo sabe, que eu falo dela o tempo todo. Mas eu tenho uma criança de 4 anos e meio que, claro, apesar de você falar, não precisa ter vergonha de falar que não gosta de ler, mas eu acho que é o correto, tem que gostar, sim. Como que eu posso estimulá-la efetivamente, né, e criar esse hábito aos seus olhos como escritor e pedagogo? Eu vou repetir, assim, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ela tem que ver a gente lendo. É importante que ela tenha essa visão, que as pessoas leem e essas pessoas que leem são legais. Eu acho isso importante. E eu não tenho filhos ainda, não temos filhos, mas temos muitos sobrinhos. E eles sabem que eu leio, né, isso. E quem se interessa quer ler, eu tenho um que gosta de desenhar. Então, eu sempre deixei isso muito claro. E eles têm, o tio sabe aquilo, o tio sabe isso. E se o tio sabe alguma coisa, é porque ele leu. E isso é um exemplo, tem que ser dado, parece piegas, né? Parece chover no molhado, mas quando você não fala para a criança e lê sem incentivá-la, quando você não diz nada e lê o livro, automaticamente ela vai querer ler. Porque ela quer aquele conhecimento, ela quer criar aquele hábito, ela quer ser daquele grupo. Então, um jeito de estimular a criança é ter alguém lendo, ela precisa ver alguém lendo e ver que essa pessoa tem o prazer, né? Gosta em fazer aquilo. E ler para a criança também é importante, né? O Agnaldo fez um comentário, a beleza de ler... Meu pai fez um comentário. Olha que meu pai fazendo um comentário é algo... Eu até ia comentar, então por favor, faça você as honras. A beleza de ler é que você cria o seu filme com sua visão de diretor. Exatamente. Escrever também tem isso, Guina. Se você quiser pensar em escrever, também tem essa coisa de você, da criação, você se sente um pouco divindade. E ler tem isso. Ler é a interpretação da pessoa que está fazendo junto com o autor ali. Ontem eu falei para um grupo de pedagogos na palestra que o livro não adianta nada o escritor escrever e guardar ele em casa. A arte só acontece quando ela chega no espectador. A arte, o ciclo fecha quando o espectador tem acesso. Então, um livro escrito e guardado na minha casa não é nem um livro. Ele é uma coisa que eu escrevi. O livro ele está completo quando alguém está lendo. Tem que ter o leitor. Sim, entendi. Legal. E algumas sugestões? O que você preparou para a gente? A gente segue conversando? Você quer fazer uma lista de sugestões? Como que você quer seguir em relação a isso? Para livros? Para livros de ler? Sim, sugestões de leitura. Eu tenho. Eu sempre indico na ordem o Jorge Amado, porque é simples e não é que é simples, ele é maravilhoso, mas eu digo assim, a leitura é fluente, não é simples, vou me corrigir. Ela é fluente. O Jorge Amado é um bom começo. Og Mandino, quem quiser um pouquinho antes, acho que o Jorge Amado é difícil, leia Og Mandino, que é uma leitura muito fluida também, assim, ela vai bem. E aí, se seguir essa ordem, lê o Og Mandino, lê o Jorge Amado, leia Zélia Gattai. Tem um maravilhoso que eu li há pouco tempo, que chama Anarquistas, Graças a Deus, que conta um pouco, você vai adorar esse livro, porque ele fala um pouco de São Paulo antes da urbanização,
fala da Avenida Paulista, Alameda Santos, de como eles andavam ali com carro de boi, estrada de terra. E a Zélia é maravilhosa escrevendo o livro, ela é primorosa, é muito bom, é muito bom. Leia Anarquistas Graças a Deus, que já é um título dúbio, né? Ele é paradoxal, mas leia, é muito legal. Eu faço essa ordem aí, que é bacana. E depois leia Cícero, que é legal também. Não, Cícero eu vou começar a ler hoje. O que eu me recordo, assim, minha mãe falava muito que ela gostava muito de ler Agatha Christie, nunca mais vi lendo, mas minha mãe lê muito, sim. Meu pai que tinha uns títulos, pai, você tá ouvindo, então você participa. Meu pai, ele tem uns títulos meu pai, ele leu umas coisas pesadas já. E meu pai também já foi mais... Agora eu vou... Príncipes de Dosh, é legal. E, não, meu pai ele sempre foi leitor, sempre foi consumidor de livro, bastante de literatura. Em casa, acho que só eu que sou meio, eu estou um pouco da... Tem os livros do Jô. Não sei se você já leu os livros do Jô Soares. São livros ótimos. Os livros, todos eles. O Xangô, O Homem que Matou Getúlio Vargas. São livros excelentes, os livros do Jô. São dos poucos livros que eu tive que fechar para rir. Porque você rir com um livro, que é um ritmo diferente, é muito raro. E os livros do Jô me fizeram várias vezes fechar para rir das cenas que ele conseguia montar na mídia livro. Porque você lê com o que você ri com o que você está vendo é mais fácil. Você rir com o livro nesta mídia é muito difícil. E o Jô, que é genial, tem livros muito bem escritos, mas se fosse para escolher um do Jô, O Homem que Matou Getúlio Vargas. O Dimitri é impagável, o livro é um primor. O Jô é excelente. É engraçado que você pega. O Ju, ele foi um excelente humorista. Foi, não, né? É um excelente humorista, apresentador e um bom escritor. Mas você tem gênios, teoricamente, que foram gênios no humor também e que não tem tanto histórico de escrita, né? É verdade. O próprio o Chico Anísio, por exemplo. Chico Anísio, você não vê. Eu lembro que tinha um livro aqui em casa dele, nunca nem cheguei perto, mas o Chico não foi uma pessoa que, apesar de ser um recordista em personagens, mas não foi uma pessoa que... Érico Veríssimo, pai, estava tentando lembrar, obrigado. O Chico não foi uma pessoa que foi muito dedicada à literatura. Ou foi eu que não sei? Não foi. Tem algumas coisas do Chico, algumas coisas de livros de piada, mas assim, grandes não. Mas o Derico tem um livro, o Derico que toca no Jô, sabe? Derico, ninguém sim. Acho que sabe desse livro. O Derico lançou um livro antigo, acho que ninguém sabe, nem o Derico deve saber mais. Mas ele escreveu um livro que se chama Em Busca dos Óculos de Graal. Leiam quando puderem, é um livro engraçado, só engraçado, não tem nada demais, assim, não tem uma escrita boa, não tem nada. É um livro despretensioso, Em Busca dos Óculos de Graal, Foderico que escreveu. Não sei se ele sabe, alguém tem que perguntar para ele, que ninguém sabe desse livro. Eu já falei com todas as pessoas, às vezes acho que eu sonhei com o livro, mas outro dia eu vi o livro fisicamente, eu sei que ele existe. Em Busca dos Óculos de Graal. É muito legal, leiam esse livro que é bacana. E não podia deixar de falar do Chico Buarque. O Chico Buarque tem Estorvo, Meu Irmão Alemão, Calabar, quantos livros, né? O Chico Buarque tem livros maravilhosos. Ele leu do Érico, né? Do Érico Veríssimo, o Agnaldo falou, e do Luiz Fernando Veríssimo também. Leia os dois, pai e filho, são ótimos. Não, legal. E aí, mas assim, igual você falou de literatura, né? Só é engraçado. Uma coisa, por exemplo, que igual aquela arte abstrata, né? Que ela é diferente para quem vê. Uma dificuldade que eu tenho é leitura de poesia, por exemplo. Eu não tenho intelecto suficiente, eu acho, para entender poesia, para entender conceito tem alguma metodologia? Eu sei que você é consumidor e além de um grande poeta, né? Mas tem alguma metodologia para conseguir criar essa interpretação, esse olhar de arte abstrata na literatura também? Aí a gente vai entrar num ponto interessante. Eu vou fazer um curso, como eu falei para você, de 12 aulas, mas eu não vou fazer elas aqui agora, claro, de 12 aulas sobre arte, cultura, artista, conceituando cada um desses temas. Eu vou fazer um curso totalmente de graça na internet, pelo YouTube, são 4 módulos de 3 aulas, conceituando tudo isso. Aí quando fala de arte, eu vou me ater a esse ponto, a arte é um recorte. A arte é um recorte de algum momento da realidade.
Então, o artista recortou aquilo. E não recortou de tirar da realidade. Ele só enquadra. Sabe quando o diretor do filme faz assim? Que ele faz assim, né? Ele faz lá. Então, quando ele separa aquele pedacinho, aquilo é arte. Então, quando o cara fala assim, olha, aquele dia o céu chorou. Na verdade, é chuva. Mas ele conseguiu olhar aquilo com um recorte. Quer dizer, ele pegou só a gota caindo e comparou aquilo com a chuva. Ele fez um recorte. Quando o Vanderlei, por exemplo, fala assim, que em vez dele falar que ele gosta da mulher, ele diz assim, eu queria que o seu cheiro morasse nos meus pulmões. Isso é muito mais legal do que falar que gosta dela. Né? Então, assim, o teu cheiro morando nos meus pulmões. Muito bonito. Então, assim, o que acontece com isso? Você faz um recorte. E aí vale o que eu tinha dito antes. O recorte precisa fazer sentido para você. Então, quando o cara vem se tivesse chegado em você uma poesia que fale assim, aquele dia eu ouvi boa noite. Mas a palavra que veio depois do boa noite, que foi pai, me deixou a noite ainda melhor. Então, assim, isso faz sentido para você. Que você tem uma filha e você sabe o peso da palavra. Então, se essa poesia também tem a ver com o teu recorte, você vai gostar dela. Agora o cara vem assim, lindos lábios de mel em nuances. É difícil, porque você não tem esse recorte, claro. Mas eu vou te dar uma dica. Leia a Adélia Prado. A Adélia Prado é tão maravilhosa, tão maravilhosa. E ela é uma professora aposentada mineira, e o Rubem Alves começou a citá-la em algumas palestras. Ele começou a falar da Adélia Prado de graça. Ele começou a falar porque ele gostava dela. E ela ficou famosíssima porque o Rubem Alves dizia poesias dela nas palestras dele, ela não pediu nada para ele, e ele não ganhava nada fazendo isso. Mas como ele era encantado pelo que ela escrevia, ele começou a falar. A Adélia consegue fazer aquilo que Levi Tolstói fala, que é para você ser universal, você tem que falar do seu quintal. E ela fala só do quintal dela. E a poesia dela toca de crianças a adultos. Leia a Adélia Prado, aí você vai entender por que nem toda poesia é muito boa. Na verdade, assim, a gente vem se falando mais, apesar de te conhecer faz pelo menos aí uns 20 anos, mas a gente vem se falando mais nesses últimos tempos, até por questões comuns que a gente vem vivendo. E você me manda muita coisa. Eu tenho tido muito mais acesso à literatura, à cultura, através da nossa aproximação. E você já me mandou textos dela, né? Inclusive em cima de uma historinha que eu tinha mandado para você. Você é meu avaliador cultural. Então, assim, eu brinco, às vezes, escrever alguma coisa, é você que eu mando. E você já me mandou textos dela, em cima, inclusive, de coisas que eu tinha escrito para você. Leia. Quando o Mano Brown, por exemplo, dos Racionais, que também é poesia, ainda que seja uma poesia marginal, quando ele fala que cada favelado é um universo em crise, eu que morei na periferia, junto com o Mano Brown, no mesmo bairro, eu sei o que ele está falando. Então, isso para mim me toca profundamente. Cada favelado é um universo em crise, que lota os pagodes rumo à cadeira elétrica. Talvez para alguém falou, nossa, que coisa pesada, toda torta, não sei o quê. Mas quando ele faz esse recorte com essa precisão, eu sei do que ele está falando. Eu vivi lá. Quando ele fala que a rua cheira fogueira e a pessoa toma vinho em volta da fogueira, eu vi as pessoas com fogueira na rua tomando vinho. Então ele consegue fazer esse recorte da realidade que me toca por ter vivido aquela experiência. Então isso é muito forte. Que é maravilhoso, e por isso que ele é universal. Eu estive na Paraíba uma vez, numa cidade que chama São Bento, e numa rua, no fim da rua, eu ouvi uma batida, e eu fui acompanhar a batida para ver o que estava acontecendo. E lá estava tocando Racionais. E os meninos cantavam como se fosse a história deles. E ele só fez falando da Zona Sul de São Paulo, de um reduto da Zona Sul, e ele é cantado na Paraíba como se falasse daqueles meninos. Local. Ele está falando do próprio quintal. Então, isso é genial. Eu pude conhecer o Brown, pessoalmente, num evento, a gente estava no mesmo lugar, nós moramos na mesma região, e eu sei o que ele está fazendo. Eu consigo consumir o Mano Brown e consigo consumir o Chico Buarque. Porque tem isso, né, de entender esses recortes que eles estão fazendo. E aí, mesmo que a gente não possa viver todas as experiências, a literatura dá essa experiência para a gente. Então, quando você lê Senhora, por exemplo, que não é a nossa época, não são os nossos costumes, mas te traz uma outra possibilidade de analisar aquele recorte. Ou mesmo citando o Renan, por exemplo, o Renan Kelly, os recortes que o Renan faz em relação... Quando o Renan diz, em momentos de turbulência, máscaras cairão. Isso é tão forte, legal, né? Legal. É maravilhoso. Essa frase, em outro lugar, no avião, por exemplo, tem um contexto. Mas se você coloca ela na nossa vida, olha que coisa incrível. Em momentos de turbulência, máscaras cairão. Isso é poesia. E quem não gosta? Quer dizer, você gosta, eu gosto.
É, super. E que Isso, você gosta, eu gosto. Então, tá, não, assim, talvez a gente tenha sido apresentado para a poesia errado. E existem muito mais poetas do que poesias. Isso é um tá. problema também. Muitas pessoas acham que estão fazendo poesia e não estão. Porque a arte não tem regra, mas a arte tem convenção. E as pessoas se esquecem disso. A arte não tem regra, mas a arte tem convenção. Então, algumas coisas são convenção dentro do nosso trabalho e precisam ser respeitadas. E alguns artistas simplesmente não sabem disso. Fazem a coisa de qualquer forma. E a coisa que mais existe é a gente falando que é artista. Ninguém acorda de manhã e fala assim, acho que eu sou médico, vou ali operar alguém. Não se faz isso, mas artista a pessoa acha. Ela acorda de manhã e fala, eu acho que eu sou artista sim, vou sair por aí. Porque é bonito, né? Tem status, talvez, mas não dá. Tem algumas convenções O dentro da. povo acaba falando um monte de besteira bagunçada, sem contexto, e acha que é arte, que é poesia, enfim. É, Ué, eu mesmo, não, na minha humilde tentativa de escrever alguma coisa bacaninha, eu falei, né? Precisa organizar daqui, organizar dali. E é sensacional, é brilhante, até para continuidade. Eu estava conversando sobre o nosso assunto com a Regina, que está aqui, até para ter uma continuidade, um padrão, é interessante organizar as ideias. Então, assim, eu não sei se você escreve dessa forma, eu creio que com tua experiência não, mas acontece com você também de repente você vomitar a ideia e depois ter que voltar para organizar, enquadrar e fazer o enquadramento igual você está falando? eu estou fazendo isso hoje. De manhã, É. durante o dia, eu estava fazendo isso. Eu escrevi um livro e ele está ruim. E a Renata já leu, eu já li, e ele está ruim. Não está bom, não. E aí eu tenho que organizar porque ele não está seguindo uma convenção, por exemplo, de toda a história. Aí toda a história tem um problema. Toda história que Sim. você já viu, já leu, já assistiu, ela tem um problema. Toda história começa com um problema. Eu sempre dou o mesmo exemplo do Patinho. O Patinho feio só é uma história porque ele é feio. Se ele fosse bonito, tinha acabado ali. Era uma vez o Patinho bonito, isso aí. É isso. Então o Patinho feio só é uma história porque o bichinho é feio. É o problema que ele Sim. tem. Então toda história tem um problema. E isso é uma convenção. E não dá para fugir disso. Não dá. Não dá para você contar uma história. Era um dia uma linda flor que viveu feliz. Não é uma história. Ela tem que acontecer alguma coisa errada com ela. Sim. Então, isso é uma convenção. E meu livro estava sem este ponto. A gente não estava conseguindo achar um problema no momento certo. Eu não apresentava o personagem depois do problema, quer dizer, ele estava torto. Hoje eu consegui um caminho para ele. Talvez por ali ele vá. E agora está me agradando. Mas o livro estava ruim. Então eu escrevi, acabei o livro, botei o ponto final, estava terminado e estava ruim. Volta atrás e reorganiza, né? Essa é a vantagem do. Esse é o brilho do computador, né? Imagina reorganizar um livro escrito à máquina de escrever. Eu escrevi tanto na máquina quanto à mão. Eu cheguei a escrever livro à mão. O primeiro livro do 12º ponto foi escrito toda à mão. Ô Ed, nós somos uma geração que viveu década de 80, né? Você não, Vivemos sou não, lá, rapaz. vivemos Nós não, década de somos 90, então a gente tem bastante referência musical de qualidade, bastante referência de escritores de qualidade. A gente está numa geração que funk, eu não vou falar mal do funk, eu venho do funk, enfim, cada qual com a sua arte no seu momento, mas na nossa atual geração, quem são aos seus olhos, quem são os grandes escritores que estão despontando ou que podem despontar ainda a se tornar realmente midiáticos, vem grandes best-sellers, enfim, nacionais, tá? Não vou me atrever a falar de internacionais, mas que no futuro realmente se tornarão os grandes escritores. Engraçado você falar os grandes escritores e os best-sellers, porque eles nem sempre são os mesmos. Sim. Nem sempre um best-seller é um bom escritor. Acontece, isso acontece muito, mas nem sempre são. Eu vou falar dos que eu conheço mais próximos, que são escritores muito bons. Por exemplo, o Marco Catalão. O Marco Catalão, que prefacia um livro meu, ele fez o prefácio a um livro meu, ele é aqui de Campinas, e é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. O Marco Catalão, ele venceu o Prêmio Ibero-Brasileiro de Literatura, há 2 anos atrás. Concorriam 7 escritores brasileiros e 6 portugueses. E só sairia um vencedor e o Marco ganhou. Pra você ter uma ideia, no ano de 2016 ou 2017, se não me engano, qual o ano exato, ele viveu um ano todo, se sustentou, pagou as contas em casa com prêmios de literatura. Para você ver que absurdo é isso. E o Marco é um ser inteligentíssimo e se dispôs uma vez a prefaciar um livro meu que eu guardo com todo carinho aqui. E de quando em quando conversamos sobre isso, sobre literatura, até sobre arte. Quando eu queria definir o que era arte para esse curso que eu vou fazer, ele me ajudou muito pensando sobre isso.
Então, o Marco é um cara muito, muito bom. Eu gosto do Bosco Brasil, que também pude conversar uma vez, rapidinho. É um cara muito bom, que é dessa, não é da geração tão nova, mas Certo. é de uma geração muito boa. Como chama aquele? O Guel Arraes, eu acho ele um cara brilhante, brilhante. A Fernanda Young, que faleceu, que escrevia Os Normais. A Fernanda Young é uma escritora genial, genial. Posso O citar Guilherme esses. Arraes é roteirista também, não é? Os dois são, né? O Guel e a Fernanda são, Ah, tá. que são pessoas brilhantes. O Lázaro tem escrito muito bem, é jovem, né? Tem escrito muito bem, lançou alguns livros. E eu vou citar de novo o Renan, que é um escritor de letras, né? Não é de livros, mas é um escritor bastante proficiente, bastante talentoso, e tem tido muito sucesso, né? As redes sociais do Renan são gigantescas. Ele é Então muito a bom. gente pode dizer que a gente tem uma geração positiva na literatura. Nesse momento existe uma... A gente tem uma geração produtiva. Não dá para mensurar a qualidade, mas quando Ok. você vê produção, tem muitos acertos quando consegue se produzir, né, as coisas. Mas tem uma geração muito produtiva. Não dá para mensurar, porque cada um faz o recorte da sua época, né? Talvez o Machado de Assis não fizesse sucesso hoje, Sim. talvez o Irving Yalom ou o próprio Yuval Harari não fizesse sucesso há 20 anos atrás, com o jeito que eles escrevem. O Michel Antônio, por exemplo, o rapaz escreve em guardanapo e é super bem conceituado no que ele escreve, o Michel Antônio. Que é uma literatura que talvez não coubesse há alguns anos atrás, né? É uma literatura que ele faz. O próprio Nibrizante, o Ferrez, que são contemporâneos do Renan e convivem com ele, talvez não coubessem. Cada um está na sua realidade, né? O Mano Brown, por exemplo, estou falando de uma pessoa que eu gosto muito, mas se você olhar, o Mano Brown tem mais espaço do que ele Sim. escreve na mídia hoje. O Racionais vive da obra que ele já construiu, mas é um discurso que talvez não caiba mais hoje, não esteja tão adequado aos dias de hoje. Existem manifestações, né, de cultura. Eu não sei se existe esse projeto ainda, eu acredito que não, enfim, eu não sei. Há tempos atrás, quando eu conheci o Renan Inquérito como que era o nome daquele projeto que tinha da Parada poética. poesia? Parada Parada- poética. Tinha um menino de Sumaré, o Danilo, que eles tinham um livretinho que chamava Cultura de Bolso, você lembra? Uhum. Que era também, eu achava sensacional a ideia, que eles faziam escritas bem simples em teoria, né, mas bem elaboradas, para literalmente carregar no bolso. Eram livretinhos de manifestação cultural para carregar no bolso. E você vê que há também essa diferença, e eu vou pegar nesse ponto lá no curso, que é a diferença entre cultura e arte, são coisas completamente distintas. E aí também tem o produto da arte. Se o artista quer se sustentar, que é a ideia do livro presente também, se o artista quer se sustentar com um trabalho artístico, ele precisa de alguma forma transformar aquilo em produto. São Legal. outros 500. Então, assim, não pode ser artista e não ganhar dinheiro com aquilo, pode ser artista e usar aquilo para outra coisa, pode ser artista e usar isso como hobby, mas para que o artista sobreviva, ele precisa transformar o que ele faz em produto. Ou Sim. vender o talento dele. Por exemplo, tem vários escritores, roteiristas hoje que roteirizam para agência. Eu até peguei uns freelas para fazer tal, de agência. Já fiz isso. Então, você escreve com um produto de uma agência. Você é roteirista de uma agência de publicidade. Você tem o talento de escrever, mas não vive de um trabalho artístico. Você vende o teu talento para um trabalho comercial. Então, o artista precisa saber de onde ele vai tirar o sustento. E saber que ele precisa. Não precisa. Às vezes o cara faz por hobby. Ele trabalha em outra coisa, é advogado, mas gosta de fazer outra coisa, de pintar quadro. Tudo bem. Eu, especificamente hoje, estou apontando para me sustentar, eu e a minha esposa, no trabalho artístico, de um produto que a gente criou. Isso é um pensamento altamente comercial, mas não me incomoda. Eu não me incomodo que aquilo que eu faço se transforme num produto. A gente vê hoje um produto e uma solução, que é entregar o livro onde a pessoa quiser, de uma maneira mais humanizada. Legal. Então, a gente vê um produto, que é livro, e uma solução. E eu estou tranquilo com isso. Cícero, eu fui até conferir agora. A conversa está extremamente prazerosa. Nosso pessoal está seguindo a gente. Ninguém saiu. Só que passamos da hora pra caramba, meu. Então, para manter a nossa tradição de tempos, né? E aí a gente vai ter a oportunidade de conversar por mais vezes, né? Graças a Deus tenho você como meu amigo. Quer fazer uma consideração final em relação ao livro presente? Rê, nós temos ganhador do livro.
Vamos às considerações finais aí, esses últimos 5 minutinhos. Sim. Aí vai falar, espera só um minutinho. Barrê. Comentário. Não, mas alguém falou o nome do livro aí? Falou o nome do pai do menino maluquinho? Gabi Peso falou o nome do pai e da mãe do menino maluquinho. Ei, ó, ela foi vamos, não existe favoritismo nisso, existe interação. Sim. Eu acho que tem favoritismo. Pelo amor de Deus. A minha irmã ela me coloca numa saia justas aí, ó. Mas beleza, mas é isso aí, é dela. Parabéns. Obrigado, Gabi, pela interação. Imagina, eu não vou me... A ideia é o que a gente faz aqui por hobby, então assim, eu não vou ficar me imagina. questionando em relação a isso. Ela é minha amiga também, querida, já trabalhamos juntos, né? Fomos companheiros de trabalho. Ela é ótima, é um prazer levar o livro até ela. Em relação ao livro presente, eu queria dizer que ele está à disposição do Bruno, quero ajudar, do projeto, do Bruno Pessoa. Eu já falei da importância que sua família tem na minha vida. A gente está muito animado com o livro presente. E eu queria, como consideração final, só falar de todas as pessoas que estão ajudando o livro presente. E a grande maioria delas de maneira voluntária. Amigos que têm conhecimento em mídias digitais, que têm conhecimento em publicidade e propaganda, que têm conhecimento em marcas. Então, você vê a marca do livro presente foi um trabalho de muitas mãos para sair. A gente gosta muito do resultado. Tem toda uma simbologia envolvida na marca do livro presente. Até o lado para que o laço abre, a gente faz questão que seja o lado direito, uma questão comercial também. Então, agradecer uma gama de pessoas, um pool de pessoas que está organizada para que o livro presente aconteça. E a loja ainda não abriu, porque a gente está fazendo com muito carinho mesmo, com muito cuidado, com as orientações da Renata, que é super cuidadosa com tudo aqui dentro também. Então não vai ter uma loja física, mas acreditem que vai ser uma loja cheia de carinho, uma loja virtual, mas não assim, não uma coisa fria, de maneira nenhuma. Tanto que na loja, e é a primeira vez que eu vou falar isso, nós teremos livros em PDF gratuitos, sempre, para sempre na loja, para as pessoas baixarem. E teremos um canal para que se empreste o longa vida. Se a pessoa não pode comprar, nós teremos um que será circulante, que será emprestado. Porque não é um negócio, é uma ideia. Então a gente sempre quer levar isso. O livro presente é uma ideia de manter uma comunidade de pessoas que gostam de uma produção artística do artista X. Que pode ser copiada para outros artistas. Meu amigo, um cara que manda uma foto de um texto numa quinta-feira, num prato estilo restaurante, meu amigo. Eu imagino o capricho que você está dando pro teu filho. Fica tranquilo, com certeza que já é sucesso, irmão. Obrigado. Só agradecer a você, tá? Entendedores entenderão a foto do pesto, né? Não é todo mundo, mas quem sabe o que eu tô falando vai entender. Obrigado, gente. Rê, obrigado, viu? Ô, Rê, você não vai falar tchau? Fala, tchau, Rê. Tchau, Rê. Tchau. Falou, agora falou. Obrigado, querido. Obrigado. Ó, a live vai ficar disponível no meu Instagram. Eu vou depois assistir com carinho e vou pegar os títulos que você me sugeriu. Tá bom? É assim, irmão. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.